Quero deixar uma palavra do coração de Deus para o seu coração neste momento. Você que está aí do outro lado da tela, na rede social, e talvez tenha vivido uma vida de frustração, uma vida de acusação. Você tem vivido afligido pela culpa da condenação, talvez porque falhou, tropeçou, errou. E tem vivido o trauma, o estigma das acusações do adversário. Porque a palavra do Senhor diz que Satanás ele é o acusador. Porque independentemente das circunstâncias, das situações, da falha, do pecado, o perdão, o amor e as misericórdias do Senhor estão acima de qualquer coisa. Salmo de número 103, o verso 10 disse que o Senhor não nos tratou segundo as nossas obras. Deus não usou da justiça dele para comigo nesse momento. Nós falhamos, erramos. Deus é justo sim, mas nem sempre ele vai usar a justiça. Aqui o salmista diz no Salmo, ele começa dizendo: bendizei a minha alma, no Salmo de número 103, bendizei a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, e que não se esqueça de nenhum dos benefícios que o Senhor tem me feito, né? E ele começa a fazer uma reflexão, e Davi diz assim: Senhor, se o Senhor tivesse tratado nós segundo as nossas obras, o que seria de nós? No Salmo de número 133, ele diz: Senhor, se o Senhor atentar para as nossas iniquidades, quem subsistirá? Quem se salvará? Não é que você vai viver uma vida de pecado, nós vivemos a vida de pecado, está sujeito a errar, cair, tropeçar, mas lutando, querendo vencer, querendo dar o de melhor para Deus. É isso que a palavra do Senhor nos ensina e nos dá esse direito, é um direito nosso. E no Salmo 103, versículo 14, ele diz: Senhor, ele orando e se humilhando, lembra-te, Senhor, que somos pó, mas nós somos obra das tuas mãos, Senhor. O Senhor nos fez a tua imagem e semelhança, nós somos falho mesmo, erramos, nós herdamos isso de Adão, pecamos. Lembra, Senhor, somos pó, somos cinza, mas nós somos obra de tuas mãos, somos feitura tua, somos criatura tua. Não nos trata segundo as nossas obras. Oh, meu querido, minha querida, 2 Timóteo capítulo 2 e o verso 13, a palavra do Senhor diz que ainda que nós fomos infiel a Deus, Ele permanecerá fiel. Aquilo que o meu Deus, o nosso Deus prometeu a ti, se você errou, tropeçou, caiu, a promessa de Deus não vai anular a promessa de Deus na tua vida, como Abraão, meu querido. O Senhor fez uma promessa, não é que Deus vai fazer isso com todo mundo, brincar com o pecado, abusar, não. Sujeito a cair, a tropeçar, querer ajudar a Deus, que nem Abraão. O Senhor fez uma promessa a Abraão, e Abraão, de várias formas, tentou colocar o plano de Deus em risco. Gênesis 12, o 13 ao 14, o 15 no 16, no versículo 15 o Senhor fala a Abraão, manda ele sair da tenda, fala as promessas, reavivando a promessa. E no capítulo 16 ele tenta dar um jeitinho, chama Agar, sua serva, com a sua esposa Agar, e coloca o plano de Deus em risco, porque o Senhor tinha falado que era de Abraão com a sua esposa, que seria bendito todas as nações da terra. E ali Abraão passou 13 anos afastado da presença do Senhor. E no capítulo 17 o Senhor aparece, de Gênesis, o Senhor aparece a Abraão e diz: Abraão, Abraão.
A minha promessa está de pé, não mudou o meu caráter, o que eu falei a teu respeito. Levanta-te, anda na minha presença, anda e ser perfeito. Ele não era. Tem algumas religiões aí que diz que fala que você não pode tropeçar, cair, se desviar, afastar, porque já está condenado. Não, nós estamos sujeitos ao pecado, nós não estamos no pecado. E ali o Senhor fez uma nova aliança com Abraão. Ei, Deus quer fazer uma nova aliança com você, meu querido. Talvez você falhou, tropeçou, caiu. O perdão, o amor e as misericórdias de Deus está acima de qualquer coisa. É a causa de nós não sermos consumidos, como diz Lamentações, capítulo 3, 22. São as misericórdias de Deus a causa de nos sermos consumidos. Ele é longânimo. Aqui no capítulo 23, o Senhor é longânimo e tardio e se irá. Deus, ele dá um tempo a cada um de nós, meu querido, minha querida. Ele que deu esse tempo. Ele quer que a gente venha reconhecer que nós não iremos a lugar nenhum. Ele te deu esse tempo a mim, a você, como tem dado. O meu e o teu pecado não vai surpreender a Deus como com Pedro. O Senhor fala em Lucas capítulo 22, o Senhor preveu que a queda de Pedro se sentia o bambambão, o rei da cocada preta. Ele era o certinho, o valente, o não me toque. Como que Deus não conhecesse a cada um de nós. O Salmo 139 diz que antes que a palavra saia da minha boca, da tua boca, Ele sabe quem somos nós. Ele sabe o que pode ser, o que deixa de ser, o que vai ser. Pela sua presciência, pela sua onisciência, Ele sabe tudo, Ele pode tudo. E Ele falou: Pedro, Satanás pediu para se andar contigo, e eu roguei a meu Pai. Com certeza o diabo pediu ao Pai para tocar em Pedro, mas o Senhor Jesus, como nosso advogado, disse: não, Pai, não deixa ele tocar, que ele vai se desviar. E ele fala: eu roguei a meu Pai para que não tocar em você, para você não se desviar. Mas quando depois tu conta isso para os teus irmãos, quem é que não tropeçou nessa vida, meu querido? Quem é que não errou? Quem é que não tropeça? Quem é que não precisa do perdão? Quem é que não precisa das misericórdias de Deus todo dia, toda hora, todo momento, da sua compaixão? Mas o que Deus quer de cada um de nós? Reconhecemos que erramos, somos falhos. Como Ele disse: sem mim nada podereis fazer, no Evangelho de João 15, 5. Ele diz no 14, verso 6 de João: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Fora de Jesus não há salvação, não há libertação. Capítulo 5 de Lucas, quando o Senhor manda Pedro ir para o mar e lança a rede ali, que ele passou a noite pescando, não pegou nada. Quando ele fez aquela pesca, o Senhor aparece a Pedro e Pedro fica tão pasmado, admirado, e diz assim para o Senhor: afasta-te de mim, Senhor, que eu sou pecador. Você acha que o Senhor afastou-se de Pedro? Você acha que há transformação longe do Senhor? Imagina se o Senhor tivesse ouvido naquele momento o que Pedro falou: afasta-te de mim, se ausenta de mim, que eu sou pecador. Vê lá no Evangelho de Lucas, capítulo 5, 8. O contrário, o Senhor se aproximou mais de Pedro, porque o pecado de Pedro, o meu e o teu, Deus não vai surpreender o Senhor, porque a palavra do Senhor diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23, meu querido, minha querida. Atos 17, 30 diz que Deus não levou em conta os nossos pecados, o nosso passado, Ele jogou no mal do esquecimento. Ele olhou do céu, o Pai olhou do céu, conforme Ezequiel 22, 30. Não viu um justo sequer, alguém que procurasse para interceder por esse mundo. O Senhor procurou e não achou. Mas Deus não, isso não é problema para mim e para você. Quando a gente procura alguém, é problema para mim, mas quando para Deus, não, meu querido. Deus não deixou nada à mercê das coisas. Quando Ele não acha, Ele faz nascer, que nem fez com Samuel. Nos dias de Samuel não tinha ninguém para usar, Ele fez nascer.
E quando não tem alguém, quando ele não faz nascer, ele mesmo vem, o Filho veio, que nele veio, para salvar, buscar e salvar os que se haver perdido, que ele falou para Zaqueu. Isso não é problema para Deus. Deus não deixou a obra deles, nós, à mercê das coisas, não. Satanás em nenhum momento vai ter êxito. Ei, a sua dívida já foi paga, o seu pecado já foi jogado no mar do esquecimento. Não fica aí sofrendo as acusações diabólicas. Satanás é o acusador. Vê Zacarias capítulo 3. Quando o sumo sacerdote foi se apresentar diante de Deus, estava com suas vestes sujas. E ele disse: isso aqui é meu. E o anjo do Senhor repreendeu. O Senhor te repreenda, Satanás. Satanás disse: isso aqui está com as vestes sujas. Porque Satanás também tem um livro dele, meu querido, para apresentar as nossas acusações. Por que que nós temos que confessar diante de Deus? Olha, Senhor, eu pequei, eu errei, me perdoa, meu Pai, eu falhei, eu caí, eu não quero, eu não consigo dar o de melhor. Verdade, sinceridade, é o que Deus quer de cada um de nós, a verdade. O que foi que ele falou para a samaritana? Vai buscar o teu marido. Ela falou: não tenho marido. O Senhor, ela chegou onde o Senhor queria que ela chegasse. Aí o Senhor disse: uma coisa tu falas com verdade, tu tiver 5 que tu tem não é teu. Mas Deus não levou em conta o tempo da ignorância, que nós éramos cegos, andava nas trevas, segundo o curso desse mundo de Satanás. Conforme Colossenses capítulo 1, versículo 13, ele diz que Deus nos tirou das trevas para a sua gloriosa luz. Ei, nós estávamos nas trevas, nós não sabíamos o que fazer, nós não tínhamos o livre-arbítrio de escolha, nós éramos escravos. Agora que Deus nos libertou, nós temos o direito de escolher, sabemos o que é certo e o que é errado, porque nós recebemos o aumento de Cristo. Você sabe qual é o seu pecado, a sua falha. Mas você sabe que o perdão, o amor e as misericórdias de Deus está acima de qualquer coisa. Me mostra alguém que não tropeçou, que não falhou, que não caiu. Até os apóstolos, meu querido. Todos os apóstolos, algumas igrejas aí, principalmente a congregação cristã do Brasil, conforme Atos dos Apóstolos 15, ele diz que aquele que recebe o batismo, se tropeçar e cair, não tem salvação. Isso é mentira do diabo. Todos nós, mesmo estando na presença de Deus, estamos sujeitos a cair, a falhar, a tropeçar. Os apóstolos, em 3 dias que o Senhor passou 3 anos e 6 meses pregando para eles, andando com Jesus, negaram ao Senhor Jesus. Quando o Senhor passou 3 dias ali, no seio da terra, eles se voltaram a fazer as mesmas coisas. E quando as mulheres ali em Marcos capítulo 16 foram no sepulcro, e viram o Senhor, Maria Madalena, tivemos o Senhor, ele disse: anuncia, vai para a Galileia, e principalmente a Pedro, fala que eu irei adiante deles. E eles já estavam trancados em suas casas, os dois no caminho de Emaús, Lucas capítulo 24, e quando o Senhor chega lá, eles estão trancados dentro de casa. O Senhor disse: a paz esteja convosco. O Senhor foi atrás, em 3 dias do distante do Senhor, eles se desviaram. E o Senhor ainda passou 40 dias aqui na terra, ajuntando, rebanhando eles para Jerusalém. Volte para Jerusalém. Eu já tinha falado: ficar em Jerusalém, que eu vou ser morto, ao 3º dia ressuscitarei, ao 3º dia. Ficar em Jerusalém, que até do alto seja recebido. E dentro de 3 dias. Dentro de 3 dias, todos se desviaram. E o Senhor passou 40 dias rebanhando eles para Jerusalém. O Senhor apareceu a mais de 500 pessoas. Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, o Senhor apareceu a todos e a 500, e só apenas 120 voltaram para Jerusalém. E no dia de Pentecostes tinha 120. Você vê que em 3 dias eles voltaram a fazer, e essas pessoas foi que trouxeram o evangelho até nós. Eles se desviaram, afastaram, não deram ouvido ao que o Senhor falou. Então talvez você esteja aí como Pedro, e depois o Senhor tem um encontro com Pedro, capítulo 20, verso 15 de João. Pedro negou Jesus 3 vezes, agora o Senhor chega a plantar ele, e diz: Pedro, tu me amas?
Ele disse, sim, Senhor. Aí o Senhor do Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Aí a terceira vez o Senhor deu 3 oportunidades. Tu me amas, Pedro? Ele entristeceu muito, baixou a cabeça e disse, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus sabia que Pedro amava. Mas existem as fragilidades dentro de nós, os Pedrinhos, os Jacó, os Tomé. E o Senhor sabe que nós somos falhos. Nós negamos, mas amamos o Senhor. Pedro amava Jesus, mas porque Pedro confiava em si próprio. Talvez seja você, o seu Pedrinho se manifestou, você negou, você pecou, ei. Mas Deus precisa de você. Deus sabe que você é falho. As nossas fragilidades, os nossos pecados não surpreendem a Deus. Não, meu querido, não deixe Satanás te escravizar, te acusar, esse estigma do que você está levando aí porque você falhou, pecou. Porque o amor, o perdão, as misericórdias de Deus está acima de qualquer coisa. É Ele que perdoa os nossos pecados, é Ele que sara as nossas feridas, como está aqui, essa chaga que está dentro de você no Salmo. Lê o Salmo 103. É Ele que perdoa todos os nossos pecados e sara as nossas feridas, as nossas enfermidades. Ele não nos tratou segundo as nossas obras. Ei, o meu pecado e o teu não vai mudar o caráter de Deus. Ele não vai mudar, não. Aquilo que Ele falou a teu respeito está falado, Ele não mudará. Ele diz lá em 2 Timóteo 2,3, ainda que você seja infiel, eu permanecerei fiel. Ei, o pecado de Judas não mudou o caráter de Deus, a fidelidade. Até na última hora o Senhor deu oportunidade, deu um bocado de moeda a ele, como estava dizendo assim, ainda dá tempo, Judas, arrepende-te. E o Senhor deu o melhor a ele naquele momento, a fatia de bolo, o primeiro pedaço de bolo, o bocado de moeda para quem dava era aquele que mais amava. O Senhor disse assim, ainda dá tempo, e ainda chamou ele de amigo. Ei, meu querido, minha querida, o meu, o teu pecado não vai mudar o caráter de Deus ao nosso respeito, porque quando Deus fala, Ele tem a honra de cumprir com sua palavra. Ele diz, Ele vela e zela para se fazer se cumprir, usando o profeta Jeremias. Mateus capítulo 24, 35, ele diz, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão, meu querido. Então eu não sei quais as acusações que você está passando agora. Volte para Deus, venha para Deus, receba o perdão de Deus, receba as misericórdias de Deus, e você vai aprender a amar. Ele diz lá em Isaías 1,18, vinde a mim, conta a mim, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, se tornarão branco como a neve. Isaías 43, 25, sou eu que apago as vossas transgressões, e dos teus pecados já não me lembro mais. Miqueias capítulo 7, 19, ele diz, eu jogarei os vossos pecados no mar do esquecimento. Se eu pedir perdão ao Senhor, vou me lembrar do meu pecado daqui a um ano. Daqui a um ano, se eu for fazer essa oração, Senhor, me lembra daquele pecado que o Senhor me perdoou naquele dia. Eu me lembro do pecado que o Senhor me perdoou. Eu estou me lembrando que eu sei que o Senhor me perdoou, e eu vou ter prazer porque eu sei que o Senhor me perdoou. Só que o Senhor vai dizer, não sei, que pecado? É a única forma que Deus se esquece, é quando Ele perdoa a nós. Ele diz, não sei que pecado. Ele faz questão de apagar da sua memória. Ele faz questão de não se lembrar mais do meu e do teu pecado, meu lindo, minha linda. Eu ainda vou me lembrar, vou glorificar a Deus. Eu pequei tal dia e eu recebi o perdão, o amor de Deus. Agora o Senhor não, Ele vai se esquecer. A única forma que Deus se esquece é do meu e do teu pecado, quando a gente é a verdade, quando a gente pede perdão, quando a gente se prostra diante dEle. Então, meu querido, o que está impedindo de você voltar para Deus? Volte para Deus. Peça perdão, porque o perdão, o amor e as misericórdias de Deus estão acima de qualquer coisa. Mateus 18 diz, pedis, perdoar os vossos pecados. Os judeus perdoavam 3 vezes ao dia. Eles tinham isso de perdoar 3 vezes ao dia. E Pedro disse assim, Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu próximo? Ele colocou mais 4, 7. Pedro sabia que era o nome da perfeição de Cristo.
O Senhor disse: não, Pedro, não digo 70 vezes 7 ao dia, toda hora, todo momento. Se Deus manda nós perdoar 70 vezes 7 ao dia, imagina o perdão de Deus para comigo, para com você, meu querido. Se Deus mandou perdoar, é porque nós estamos sujeitos a falhar, a cair, tropeçar. Isso é para crente. Estamos sujeitos todo dia. A gente não quer, não maquina, mas a gente peca mesmo, sujeito no pensar, no agir. Vem tanta coisa na nossa mente que você tem que repreender 24 horas. As setas do Satanás no nosso olhar. Os nossos olhos é a entrada para o coração, o nosso ouvir, o nosso falar, o nosso agir. Tem várias maneiras de pecar, de entrar para o coração. Não é que você vai maquinar, é quando você maquina. Tiago diz lá em Tiago, se entrar para o coração e você maquinar, o pecado é consumado. Mas a mente vai vir toda hora, todo momento, um monte de coisa errada, de pensamento, de você olhar, mas você repreende. Vai vir cada coisa na nossa mente, todo dia, toda hora, todo momento, a velha natureza, o velho homem. Paulo diz que nós temos que crucificar todo dia esse velho homem. Romanos 6, todo dia eu vou na minha tumba, olhar se o José de Arimateia, evangelista, está lá, porque se ele se levantar da tumba, vai fazer coisa errada, volta a fazer as raízes das coisas erradas. Todo dia nós temos que crucificar o nosso velho homem, para que Cristo reine, nasce em nós, todo dia. Tem até um hino que fala: já estou crucificado com Cristo. Então nós temos que crucificar todo dia o velho homem. Isso é todo dia. Todo dia nós temos que renunciar até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Isso é todo dia, meu querido. Não é uma vez para todos, nem todo de uma vez, todo dia. Precisamos do perdão, do amor e das misericórdias de Deus. E que aquele que mais pecou e é perdoado é mais amado. Ele disse para aquela pecadora, quando o Senhor entrou na casa de Simão, lá em Lucas, que fala, né? Capítulo 7, 13, se não me engano, ou é 13, 7. Simão, quando aquela pecadora veio e se prostrou diante do Senhor, derramou seu alabastro, um unguento de um ano de trabalho. E o fariseu, ele julgou aquela mulher, disse: se esse homem fosse profeta, saberia que essa que está aos pés dele é uma pecadora. E o Senhor responde por aquela pecadora, disse: Simão, eu cheguei na tua casa, tu não me abraçaste, não me beijaste, não lavaste os meus pés, que os judeus beijam aos cruz santos, mas essa desde que entrou aqui, não para de beijar os meus pés com suas lágrimas e regar os meus pés com as suas lágrimas. É por isso que eu te digo, o que é mais perdoado será mais amado. E contou a parábola: um devia 500 e outro 50. E nenhum tendo com que pagar, perguntou ao fariseu: quem amas mais? A que perdoou 500? Ele disse: a que perdoou 500. Ele disse: muito bem, o pecado dessa daí era 500, por isso que ela me ama mais. Eu perdoei ela. Então, meu querido, aquela pecadora também, João capítulo 8, trouxeram para condenar. O Senhor disse: quem não tiver pecado, tira a primeira pedra. E quando aquela mulher, quando o Senhor olhou, saiu pelos mais velhos, caíram na sua própria consciência. E quando o Senhor disse: mulher, cadê os teus acusadores? Não te condenaram? O Senhor disse: eu também não te condeno, vai e não peques mais. Ei, meu querido, Jesus não veio para condenar, Ele veio para salvar. Mas Ele quer que a gente mude, lute e busque isso todo dia. Qual é o seu pecado? Qual é a sua falha? O amor, o perdão e as misericórdias de Deus estão acima de qualquer coisa. Eu quero orar por você. Deus vai te dar força para você vencer isso. Pai, nós pecamos todos os dias. Todos os dias, Senhor, nós deixamos a desejar. Todo dia nós falhamos. Todo dia, Senhor, nós negligenciamos a Tua obra. Nós negamos que nem Pedro, que nem Abraão, que nem Davi, meu Pai. Mas a Tua fidelidade esteve sobre a vida de Davi. Davi não deixou de ser segundo o coração de Deus. Davi reconheceu seus pecados. Abraão, Jacó, tantos e tantos.
pecaram, caíram, tropeçaram. Mas essas pessoas foram agraciadas com o teu perdão, com o teu amor, com a tua misericórdia. Como está escrito aqui, o Senhor não nos tratou segundo as nossas obras. Como está escrito aqui, nessa mensagem, Salmos, que o Senhor não nos tratou segundo as nossas obras. Como no Salmo 133 diz que se o Senhor atentar para as nossas iniquidades, Pai, perdoa-nos. Perdoa essa pessoa que está aí, troca suas vestes, troca os seus farrapos. Ajunta os nossos cacos. Nos dá uma vida de alegria, de paz. Alivia a nossa alma. Dá alegria, paz, o contentamento, o gozo do teu Espírito, do teu perdão. Para que a gente saiba que só Tu, Senhor, só Tu, a Tu pertence às misericórdias, a Tua graça, o Teu muito amor. Nós Te agradecemos porque sabemos que o Senhor nos perdoou. Como o salmista no Salmo 6 e 3, ele diz: Senhor, eu sei que o Senhor está irado comigo, não vem agora, porque se o Senhor vier, os mortos não Te louvam. Se o Senhor vier agora, o Senhor vai me fulminar. E eles dizem que não há salvação para minha alma. Mas ele nota que o Senhor perdoou seus pecados, ouviu essa oração, porque havia verdade em Davi. E Davi disse: volte-se atrás todos os meus inimigos que querem ver o meu fim, porque o meu Senhor já ouviu a minha oração. Ei, que nem o rei Ezequias, questão de segundos, o Senhor coloca a tua casa em ordem, com certeza morrerás e não viverás. Ezequias tinha feito coisas boas, mas naquele momento, meu pai, ele precisava falar. Essa pessoa precisa falar para ti que pecou, que falhou, confessar. O Senhor já sabe o pecado dele. Como os Salmos 32, o salmista disse: enquanto ele guardei os meus pecados, os meus ossos começaram a se desmanchar, doer, envelhecer, mas eu falei a ti o meu pecado. Essa pessoa vem falar para ti que acha verdade, conte a ti, entre na sua porta, que nem diz Mateus capítulo 6, e conte, confesse os seus pecados diante de ti, que o Senhor sempre vai estar com a mão estendida, a perdoar, amar e abraçar. Ó meu Senhor, nós Te agradecemos pelo Teu perdão, pelo Teu amor e pelas Tuas misericórdias. Que Deus o abençoe você. Creia no perdão, no amor e nas misericórdias de Deus, porque só Deus perdoa o homem, só Deus tem salvação, só Deus é misericordioso. O perdão, o amor e as misericórdias de Deus estão acima de qualquer coisa. Que Deus abençoe. Essa mensagem vai estar aí no Facebook e também no meu canal, o canal Luz para os Corações. O perdão, o amor e as misericórdias do Senhor estão acima de qualquer coisa. Que Deus o abençoe. Seja grato a Deus pelo seu perdão. Seja grato a Deus. Que darei ao Senhor por tudo que Ele tem me feito, principalmente o perdão. Amém? Que Deus o abençoe.